mamães, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, hoje eu tô aqui mais uma vez de cara lavada para fazer aquele maquia e fala que a gente tanto gosta. Para quem não conhece ainda o canal do blog, essa é uma maneira que eu uso de falar de maquiagem, mas sem focar em tutoriais de maquiagem, porque eu acho que eu não sou apta para fazer esse tipo de tutorial, mas ao mesmo tempo eu gosto muito, então eu quero sempre dar dicas do que eu sei, compartilhar um pouco do que eu sei sobre maquiagem e ao mesmo tempo falar sobre alguns assuntos que são extensos e às vezes complicados de apenas escrever num post. Então é por isso que eu optei por começar esse maquia e fala. E hoje o assunto é muito importante, é algo que é uma novidade que está acontecendo na minha vida e consequentemente na vida do blog, né? E eu queria compartilhar muito isso com vocês. E eu não queria fazer isso num texto para não ficar complicado e às vezes eu me perder em palavras, porque é tanta emoção e é tanta alegria. E são tantos pequenos detalhes que se eu fosse escrever, eu acho que dava um capítulo de um livro de umas 10 páginas, então para não ficar cansativo, eu preferi conversar com vocês e nesse momento me maquiar para sair daqui a pouco, ok? Então, como o assunto hoje tem um monte de detalhezinho e é muito importante, então, como eu venho dizendo nos outros vídeos, mas eu sempre acabo comentando um pouco sobre alguns produtos. Esse eu vou tentar ao máximo não falar dos produtos, mas depois vai estar a lista completa de todos os produtos que eu usei com detalhes lá no blog, que sempre vai estar o link aqui no box de informação, ok? Então vamos começar. Vou prender meu cabelo, a pele já tá limpa, só falta começar a maquiagem. Mas então vamos lá. Calma aí, vamos lá. Bom, é o seguinte, eu sempre fui quando eu era criança, de até uns 10 anos mais ou menos, eu sempre fui bem magrinha, mas bem magrinha mesmo. Quando eu era mais nova, tipo a idade da Gatoca, uns 6 anos, eu era muito magra, aquela perninha fininha, bracinho fininha, sem barriga, bem retinha. Então, acreditava-se que eu não tinha tendência a engordar. E com isso, eu fui crescendo, embora muita gente saiba que a minha alimentação é bem limitada, eu sou bem chata pra comer. Mas o que aconteceu foi que com o passar do tempo, eu não mudando a minha forma de alimentação e vamos dizer assim, que pouco aumentando a quantidade de comida, eu fui aumentando de peso. E não sei explicar o motivo, nunca fui uma criança muito ativa, sempre fui de brincar em casa sozinha. Então eu não sei o real motivo que me fez começar a engordar. Então quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a ficar gordinha, aquela adolescente gordinha, que começava na aula de educação física no começo do ano a querer fugir da pesagem para não ser o motivo de risada, tipo, ficar perguntando. Já sentava, já me incomodava com as dobrinhas da barriga, que eu chamava de pança. Sim, estou contando um segredo para vocês, e cada dobrinha da minha barriga era um filho. Tá compartilhando isso. Então eu tinha a minha pancinha e meus filhos. Só que quando eu fiz 13 anos, eu fui pela primeira vez, eu menstruei com 12, se não me engano, e nisso começaram a vir muitas espinhas na minha pele. Minha pele tinha muita espinha. E eu procurei um dermatologista que falou horrores pra mim. E daí eu procurei o ginecologista, que na época do ginecologista da minha mãe, ele me receitou pílula anticoncepcional por causa da pele, porque eram hormonais. Só que a pílula me fez engordar muito. E aí eu fui pela primeira vez na nutricionista, com 13 anos. E essa nutricionista, não vou tecer comentários, não sei o nome dela, não me lembro da cara dela. Eu só sei que com 13 anos ela me deu minha primeira grande amiga da vida.
o remédio para emagrecer. E então, com 13 anos, mais ou menos, eu descobri que eu conseguia, que eu tinha uma ajudante que iria me socorrer depois que eu engordasse. E eu emagreci muito com aquela minha amiga. Minha amiga é o remédio para emagrecer. E daí, essa minha amiga me fez emagrecer bastante. E eu fiquei ótima pro verão, que era tudo que eu sempre quis, estar ótima para o verão. Então, o que que aconteceu? Eu me habituei com a seguinte situação. Eu engordo ao longo do ano e no final do ano eu emagreço. E foi isso que aconteceu durante toda a minha adolescência. De abril a setembro eu engordava. Final de setembro eu ia para um médico que me dava remédio para emagrecer e eu começava o processo. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro eu estava ótima. Em março começava a dizer aquela vida mais ou menos, em abril começava o processo de engorda novamente. E isso foram por muitos e muitos anos. E a cada novo ano, alguns anos eu conseguia repetir, mas depois o remédio já parava de fazer efeito e eu descobria uma nova amiga. Então eu posso dizer a vocês que eu já experimentei e já tomei muito remédio para emagrecer. Dava efeito? Claro! Nossa! Passava mal? Até que não, pelas coisas eu confesso que eu não passava tão mal. Mas o meu objetivo era alcançado. Eu perdia 10, 15 quilos em um mês, em pouco. Só que daí chegava no ano seguinte, quando acabava o verão, e eu engordava. Por quê? Porque daí eu voltava, como eu parava de tomar remédio, eu voltava a ter minha fome habitual. Então, antes o que eu comia com remédio, eu me lembro que uma vez eu fui ao McDonald's e eu não aguentei meio meio cheeseburger. E depois eu conseguia comer um, e se tivesse mais um, eu tava mandando ver. Até porque os meus sanduíches só são pão, carne e queijo. Então, eu voltei à minha alimentação normal, de comer a quantidade normal. E aí eu engordava, emagrecia, engordava, emagrecia, engordava, emagrecia. Até que um dia eu engravidei. E eu vou confessar a vocês uma coisa que eu parei pra pensar esses dias. Eu não engordei, mesmo não sabendo a data da minha gravidez, eu tinha mais ou menos quantos quilos eu pesava. Então eu posso garantir pra vocês que eu engordei pouquíssimo na gravidez, perto do que muita gente esperava que eu fosse virar uma bola quando eu engravidasse. Então, quando eu engravidei, eu acho que eu devo ter engordado uns 10, 12 quilos. As pessoas imaginavam que quando eu fosse engravidar, nossa, eu viraria uma obesa por causa da minha alimentação limitada. Mas não, foi até que pouco e graças a Deus foi super perfeito, beleza? Tanto é que tem uma foto minha, que um pouco antes da Sofia nascer, que eu tô com calça preta e blusa preta. E uma das fotos que eu não revelei, mas a posição não dava nem pra ver que eu tava grávida. Eu tinha só uma barriguinha mesmo. Sofia nasceu, beleza, e eu até que emagreci um pouco. Eu me lembro que na consulta que eu tive com o meu ginecologista, acho que de 6 meses, embora eu me acomodei usando aquela cinta, eu comprei aquele macaquinho de cirurgia plástica que vai até a perna. Embora eu usei aquilo por muito tempo para dar aquela enxugada, mas eu já tinha voltado a usar algumas calças minhas que eram com stretch. Quando a minha filha foi fazer 1 ano, que eu fiz uma festa, eu reparei que eu não tinha roupa. Porque ao longo do tempo eu fui me acomodando usando só calça de moletom, a mesma que eu usei durante quase a gestação inteira, que era uma calça muito gostosa. E aí eu fui comprar uma calça e saí. E pra minha surpresa, nenhuma calça de loja nenhuma me servia. E agora eu vou contar um outro segredo pra vocês. Eu fui numa loja plus size. Deu pra ouvir isso? Muito bom. E eu fui numa loja plus size e eu comprei uma calça jeans tamanho 54.
Ninguém sabe desse número até este momento que eu estou contando para todos vocês. Mas quantos quilos eu pesava eu não sei, eu só comprei a roupa, ok. Só que quando você compra uma roupa grande, se ela não serve, parece que fica menos difícil, sei lá, e comprar uma maior ainda. E foi aí que eu fiz uma limpeza no meu guarda-roupa e joguei doei todas as minhas roupas de magra. E fiquei só com meia dúzia de roupa enorme, calça de moletom e as minhas novas calças plus size. Um ano passou, 2 anos passou. Quando a minha filha fez 2 anos, a gente foi fazer a festinha dela na escola e eu reparei que não tinha foto dela, quer dizer, minha com ela na festa. Achei estranho, falei, mas vai ver que tava tão corrida lá que eu esqueci. E daí foi então que eu procurei, passado um tempo, teve a Páscoa, teve aqueles camarins de pintura de shopping e eu fui levá-la e daí minha mãe tava junto e falou, vamos tirar uma foto sua com a Sofia e o Papis, blá blá blá. E aí eu tirei uma foto e quando eu fui revelar, o meu rosto era muito maior que o do meu marido, o meu braço era muito maior que o do meu marido. Aqui assim tava inchado, sabe, eu era redonda, mas era um redondo estufado. Aqui assim era uma coisa meio única assim. E aí eu decidi que eu precisava emagrecer. Aí o que eu fiz? Decidi parar de comer. Mas é óbvio que não adiantou nada, não mudou nada, porque daí no dia que eu tinha fome, eu comia muito. Aí, o que aconteceu comigo foi que ao longo do tempo, isso foram passando meses, gente. Eu comecei a academia, só que eu fui pra academia e eu simplesmente me internei na bicicleta, na esteira e no elíptico, sem uma preparação e fazendo muito esforço, com muito peso do meu corpo. Então o que aconteceu? Passado um tempo, meus joelhos destruíram. Não fui mais pra academia porque meu joelho não tinha mais condição. Até que chegou um tempo que eu falei, não vou mais conseguir fazer nada. Só que nisso eu comecei a observar que eu tinha perdido a minha vaidade, a minha feminilidade. E nesse tempo pós-academia, tudo, que eu não pude mais fazer exercício, eu novamente recorri às minhas velhas e grandes e melhores amigas, os remédios para emagrecer. E nesse mundo eu emagreci. Novamente eu emagreci mais bons quilos. E daí comecei a fazer umas caminhadas aí, andar mais do que eu deveria. E aí você sempre coloca o mérito na caminhada, na sua força de vontade, na sua alimentação regrada, mas na verdade você omite que você toma remédio para emagrecer. E foi isso que eu fiz. Depois que eu parei de tomar o remédio, eu estava aparentemente bem. Só que vocês pensem o seguinte, eu estava de uma obesa e passei para super gorda. Só que pra mim, sair da obesa para o super gorda já era assim, uou, estou linda. E foi aí que voltou a minha vaidade e foi aí que nasceu a Mamãe de Salto. Porque eu tinha ficado tão feliz que eu tinha emagrecido, embora eu continuasse bem acima do peso, mas eu já estava tão feliz de ter saído da calça 54, que aquilo pra mim já foi uma vitória. E realmente foi, não foi nenhuma falsidade. E foi aí que nasceu o Mamãe de Salto. Só que com o tempo você vai se habituando quando você tá acima do peso, a escolher a roupa que camufla e você falar, ficou bom. Realmente, pra mim tava bom, eu não me importava. Depois que você se aceita, você parece que não se importa mais com a opinião e com o olhar dos outros. Então eu usava biquíni na praia, eu usava um shorts não curtinho, mas eu usava shorts acima do joelho. Usava regata, vestido longo, saia longa, sem nenhum problema e sem nenhum constrangimento. E
Beleza, pra mim tava perfeito. Já tinha falado, olha gente, não quero mais que falem de peso pra mim, acabou, assim, tô super bem, e todo mundo respeitou. Ninguém mais falou absolutamente nada de peso pra minha pessoa. Ok, todos felizes, sim, beleza. Até que há algum tempo atrás eu fui provar uma camiseta. Eu adoro t-shirt assim, ó, tá? Bem soltinho. Soltinha não, né? Tá justinha, mas é assim, eu gosto de usar camisetinha assim, ó. E eu fui pôr uma t-shirt minha, que eu adoro, ela não tem marca cara, ela não foi cara nada, mas eu adoro ela. E ela ficou apertada aqui no braço. E aquilo me incomodou um pouco, mas rapidamente, pronto, saiu, não falei mais sobre o assunto. E parou nisso daí. Passado um tempo eu fui me arrumar. Aí veio o casamento da minha irmã. E eu comprei um vestido maravilhoso, lindo, 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 que eu amo. E ele não me serviu. Mas eu falei, é só um pouquinho que ele não fechou, eu vou emagrecer. Ele não emagreceu nada. Aí eu fui lá e comprei outro vestido. Isso que a minha irmã casou em abril deste ano. Abril? Foi, em abril deste ano. Passado um tempo, eu fui me arrumar pra alguma coisa. E daí eu pensei comigo assim, vou pôr uma pulseira, eu adoro pulseira. E quando eu fui pôr a pulseira no braço, eu fiquei parecendo um monstro. Porque a pulseira ficou parecendo que tava apertado aqui, assim, mas não tava apertado. E aqui ficou tipo assim, uou, uma bola, assim. E ali foi que eu olhei e falei, acho que exagerei. E foi aí que eu me olhei no espelho e falei, Nisso coincidiu que eu fui ao meu ginecologista e falei pra ele assim, que eu tava querendo começar a pensar em engravidar novamente. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, a gente começa a fazer alguns exames, ver como é que você tá, bababá, e daí a gente começa o processo de emagrecimento. Porque eu acho que é um pouco arriscado você com esse peso engravidar. Depois vai ficar muito mais difícil retornar ao seu corpo, você pode trazer complicação. E aquilo pra mim foi a gota d'água que faltava. Então sabe quando você pensa assim, e agora? Não vou desistir do fato de engravidar, mas eu também não quero correr o risco de ter um problema de saúde, um problema com o bebê por causa do meu peso. E eu sentia que coisas como andar 2 quadras, sendo que um pouco era subida, eu chegava lá extremamente cansada. Agora que começou a esquentar, se eu andasse um pouco, chegasse no lugar, eu pingava suor, mas era um suor ruim no rosto, parecia que a pressão tava alta, sabe? E eu falei, não é isso que eu quero. E foi aí que eu decidi que, por mim... e outra coisa principal, eu ia brincar com a Sofia, eu não tinha pique pra absolutamente nada, eu não conseguia ficar sentada no chão muito tempo de perna cruzada, assim, tipo que nem aquelas perninhas de índio, que já me doía tudo, me amortecia a perna, e daí eu fiquei desesperada, e aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E nisso eu tive um momento assim de reencontro com Deus. Eu passei muito tempo assim, não longe de Deus, eu sempre acreditei em Deus, sempre fiz minhas orações, mas eu parei de ir à igreja porque eu achava que... I'm sorry, alarme. Eu achava que a igreja só tinha problema, que blá 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 blá, e parei de ir pra igreja, e daí eu decidi não, minha mãe conversou comigo e falou, olha, eu acho que tá na hora de você, pelo menos pela tua filha, fazer isso. E a minha filha ama Deus, sabe? Ela ama igrejas, ela ama ir pra igreja, ela ama ler Bíblia. E ela gosta muito de ir pra igreja, e aí eu falei, não, então eu vou. E ela ficou muito feliz que eu fui. E a partir daquele momento que eu fui, me deu uma libertação, assim. E eu decidi, eu preciso cuidar da minha vida. Na Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e eu acho que você tem que tratar o templo como
com as melhores coisas, deixar ele o mais bonito possível. Não por vaidade, mas você tem que deixar ele belo. Você gosta de ir num lugar que é feio? Não gosta. Gosta de sentar numa cadeira desconfortável? Não gosta. Você gosta de comer uma comida ruim? Não gosta. Então, eu pensei num templo mesmo, sabe? Numa festa, com tudo bonitinho. E aí eu olhei pro meu corpo e eu vi que ele não era bonito para o Espírito Santo ver. Então, foi aí que eu pedi a Deus uma luz, uma força de vontade, que eu precisava mudar de vida. E foi aí que apareceu na minha vida alguém que eu agradeço a Deus todos os dias, que foi a Nayana Ziegler, que é da Corpore Laser. E ela apareceu na minha vida e comprou a minha batalha, comprou a minha luta e falou: vamos emagrecer. Então eu queria dar hoje início ao projeto Mamãe Sobe no Salto, porque eu não ando de salto, e isso é uma mentira que eu conto, porque eu sou uma falsa, um fake mamãe de salto, porque eu não consigo andar de salto. As minhas perninhas não aguentam ficar num salto alto muito tempo, por causa do pezinho que está acima do salto. Então, a partir de agora, dei início ao projeto Mamãe Sobe no Salto. Não é nada com o projeto verão, eu não quero mudar para o verão, eu quero mudar para minha saúde, minha família, minha vida, pela minha autoestima, pelo resgate da minha autoestima, de me olhar no espelho e, consequentemente, a minha maior vaidade. E principalmente, eu não ter problema nenhum numa futura gestação, que é uma das coisas que eu mais quero, é engravidar novamente. Não estou grávida, vai demorar um pouco ainda pra eu engravidar novamente, mas eu estou dizendo que agora estou sim num projeto fitness. E do que está, o que virou este projeto fitness? Neste momento, aí entra aquele snap que eu fiz das luvas de boxe, porque eu preciso ter músculo, porque eu tenho muita gordura e nada de músculo, e eu aqui parada na minha maquiagem. Então eu estou fazendo boxe. Estou fazendo 2 vezes por semana. A primeira aula foi uma coisa péssima, horrível, triste, mas foi. Estou viva, olhem eu aqui. Calma aí, gente, se eu sumir aqui é que eu tô tentando pegar um negócio aqui. Então, eu mudei a minha alimentação e assim, eu como pouquíssimas coisas, porque eu sou muito chata, mas eu cortei coisas que pra mim eram indispensáveis e eu vi que mudaram minha vida. Então, faz 1 semana que eu estou sem o meu leite, sem doce, e com refrigerante cortado a 98%, que antes eu podia tomar facilmente 2 litros de refrigerante num dia, hoje eu tomo um copinho assim, tipo de requeijão assim, e é o que eu tomo porque eu acho que eu tenho que me permitir alguma coisa pra não morrer assim de tristeza. Só que em compensação, eu nunca tomei tanta água na minha vida. Só ontem na minha aula de boxe eu tomei 1 litro de água, coisa que assim, se eu tomasse 1 copo por dia era muito. E eu vou dizer pra vocês, gente, que eu já senti muita diferença. Não só no corpo, mas também no meu estilo de vida, sabe? Na resistência. E quem é a Nayana e o que é a Corpore Laser? É uma clínica de estética, onde eu vou aliar alimentação. Eu tenho que marcar minha consulta com uma nutricionista. Se alguém tiver alguma nutricionista bacana aqui em Curitiba pra me indicar, deixa aqui nos comentários. Eu já tô no exercício, que eu tô fazendo boxe 2 vezes por semana. E a Nay vai cuidar de mim na parte estética. Então, a partir de agora, cada vez que eu for com a Nay, vocês vão ver alguns aparelhos, ela vai explicar pra que serve cada coisa.
E eu estou trabalhando isso na minha cabeça de no final do projeto eu mostrar pra vocês a minha foto de antes e do depois. A minha maior vergonha é de eu mesma me olhar, mas se pra isso for necessário eu dar esse incentivo pra vocês, eu vou dar. Então a minha alimentação tá sendo a base bastante de proteína, porque eu, como eu disse, eu sou chata pra comer. Então eu tô comendo bastante proteína, mas é uma proteína magra e pouca, assim, também não tô. E muita água, é o que eu tenho vivido bastante de água. E como tá calor esses dias, então tá sendo ok, estou vivendo. E eu queria dar início a esse projeto e dizer o seguinte, não estou aqui, me incomodou o meu peso, porque sim, eu não gostei de ver as minhas blusas não me servindo mais, porque o meu braço... E assim, quando a blusa não serviu e a pulseira ficou feia, eu confesso a vocês que eu me olhei no espelho e assim, tudo era pequeno no meu corpo, tirando o meu braço. Meu braço estava muito feio, tá? Está feio ainda, não tá nada bonito ainda. Mas isso me fez querer mudar minha vida. E eu nunca fiz nada disso com tanta força de vontade como agora. Eu nunca desejei tanto, porque eu não quero ficar magra, de linda e gostosa. Não, eu quero ficar saudável, porque tava me deixando muito mal sair dar 2 quadras e não ter fôlego, não ter o rosto ficar transpirando. E claro, tem a função de o fator feminino de você gostar de uma roupa, entrar e não ter teu tamanho na loja e você se limitar a usar roupas que não fazem parte do teu perfil, porque não é uma crítica ao plus size, de maneira alguma. Eu acho que é muito legal, eu acho que as mulheres têm que se aceitar mesmo, mas eu precisei e eu preciso emagrecer porque eu não estava mais saudável. Tava ficando com a pressão alta, provavelmente o colesterol estava nas alturas e isso estava me fazendo muito mal fisicamente, sabe? Não era só no físico exterior, era interior mesmo. E por isso que eu decidi mudar a minha vida e eu vou começar a mostrar pra vocês todo o passo a passo de tudo que eu tô fazendo, boxe, as sessões de estética, quando eu for no nutricionista, tudo que ela vai me passar. Eu vou tentar fazer um diário com vocês, sabe? Se eu for num parque eu vou mostrar pra vocês. Mas eu queria deixar aqui registrado que eu preciso e eu quero muito contar com o apoio de vocês. E quem quiser saber mais sobre a Corpore Laser, eu vou deixar no box de informação e no post do blog os contatos da Nayana, deixar tudo pra vocês. Só falar que é leitor do blog, que vai ter um carinho super mais especial. Vai ter um presente maior. E eu só queria agradecer a Nayana por ter comprado a minha luta, dizer que, Nayana, eu sou eternamente grata a você, e dizer que você mudou a minha vida por ter confiado e investido teu tempo, teu trabalho em mim. E eu queria dizer que eu tô muito feliz de ter tomado essa decisão, porque muitas foram as vezes que eu cheguei a pensar em ir para uma cirurgia bariátrica, mas me dava medo de acontecer alguma coisa. Eu tenho uma filha pequena e eu pensava, vai ter solução, e eu tinha uma solução momentânea por causa dos medicamentos, e depois eu simplesmente engordava tudo de novo. Então eu queria dizer para quem tá passando por isso, não é fácil. Eu amo comer, e eu amo comer porcaria, eu amo comer besteira. Tá sendo difícil? Muito. A pior parte foi ter cortado o leite. E depois o doce.
Ainda mais nesse calor, eu tenho muita vontade de tomar sorvete. E eu tô sendo firme e forte com isso. Fast food eu cortei também. E tem horas que me dá um desespero, sabe? Então, mas eu tenho um foco. Que não é só também emagrecer e ficar magra. É poder falar assim, agora eu posso ter o meu novo bebê. Que eu quero muito, 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 muito. Então, por isso que hoje eu estou dando início ao projeto Mamãe Sobe no Salto. E eu queria dizer que eu tô agradecendo a todo mundo que tá notando já, que faz alguns comentários. Muito obrigada, embora toda mulher ame isso, mas quando a gente tá realmente em busca de alguma coisa, parece que fica tudo melhor. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está me ajudando, que está me apoiando nesse projeto. Dizer que quem tiver dica de coisas legais, sabe? Tipo, faz isso, faz aquilo, me manda, que eu tô super agradecendo. Porque o que eu quero mesmo é ficar saudável para uma futura gestação, sim, no momento que engravidar. No vídeo de recebidos a Sophie falou um monte de irmão, né? Família inteira querendo bebês. Gente, uma aqui fala hoje, ficou um pouquinho longuinho, mas é porque eu precisava muito mesmo contar essa novidade pra vocês. E dizer que eu estou muito, 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 muito feliz. E eu não vejo a hora de começar, assim, a ver realmente mais resultados, embora eu já não posso negar que já tenha várias. Eu já tô sentindo muita diferença na minha resistência física. E fora também o corpo, que já dá aquela mudada, né? Mas eu vou contando pra vocês o processo. Quem quiser saber, eu sempre conto mais coisas pelo Snapchat, que é Mamãe de Salto. E também tem o Facebook, Mamãe de Salto, Instagram, Mamãe de Salto, Twitter, Mamãe de Salto. Tudo Mamãe de Salto. Só o Facebook, que é Mamãe, o M maiúsculo, D com D maiúsculo e Salto com S maiúsculo. E a maquiagem ficou assim, não vou nem passar blush hoje, vamos soltar o cabelo. Quando prende assim, dá uma caracolada. Combinar, ó, minha blusa combina com meus cabelos roxos, porque a mamãe também é modernex. Ó. E, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, é dada a largada ao projeto. Ó, meu bracinho que vai embora. Projeto Mamãe Sobe no Salto. Eu queria compartilhar com vocês e contar com a ajuda de vocês. Torçam por mim. Cada nova etapa vai ter um novo episódio da saga, ok? Não se esqueçam de dar aquele joinha no vídeo, se inscrever no canal e curtir a gente nas redes sociais. As maiores informações vão estar ou no box de informação, ou mesmo no box de informação, clica no link do blog que vai ter um post especial sobre isso, com os produtos que eu usei, se você gostou desta maquiagem. Vou deixar tudo bonitinho, coisinha bem levinha, só pra dar um glow na vida. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!